Podcast. Falando de educação. Podcast. Falando de educação. Olá, alunos, amigos, familiares, servidores. Estamos de volta com mais um podcast falando de educação. E hoje nós traremos um tema muito relevante. Sempre tratamos aí da educação infantil, da educação especial, dos núcleos de leitura. E hoje nós trazemos duas professoras para falar conosco sobre a educação dos anos do ensino fundamental, anos finais. Para que as famílias nos entendam, anos finais seria do 6º ao 9º ano, né? Antigo 6º ao 9º, aí, o ensino fundamental, anos finais. E nós vamos traçar hoje sobre os projetos, a quantidade de alunos que nós temos nessa faixa etária, quais são os pontos positivos, os pontos que precisamos melhorar ainda na educação municipal. E são elas, as nossas duas queridas professoras aqui, que são as coordenadoras dessa modalidade de ensino no município. A professora Ellen e a professora Silvéria. Duas professoras super conhecidas, super queridas e, além de tudo, também super competentes, qual a Secretaria Municipal fica muito tranquila de saber que essa modalidade aí tão importante está em tão boas mãos. E para que as famílias conheçam as duas, os alunos já conhecem demais, mas para que as famílias conheçam, eu vou perguntar a cada uma, né, para se apresentar, para falar como que se tornaram professoras. Eu falo que todas as professoras têm uma história bonita, né? Por que a gente se apega ao magistério, que leva a gente a ser professor? Muitas vezes na família não temos nenhum professor e nós somos o primeiro que vai ser professor e acaba levando essa paixão aí, né? Que a gente fala que está no sangue ser professor, né? A gente já entra e não sai mais. E vocês também, claro que cada um deve ter uma história bonita, não só pela que vocês trabalham hoje, mas a gente sente, eu estou lá com vocês e sinto assim, né, o empenho, cada um querendo defender e trazer mais ideias novas. Ela, e você primeiro, como você se tornou professora da Rede Municipal de Ensino de Araxá? Essa é a minha história, né? Eu vim de família de professores, né? Você já veio com essa, você já veio de professores. Tio, mãe, né, irmã, todo mundo professor. Mas desde criança sempre adorei ensinar, né? E quando eu estudava 6º ao 9º ano, o professor Múcio, um polivalente, né, falava, eu terei aqui, tenho certeza, uma professora que vai me substituir, uma aluna que vai me substituir. Ali te cortando no time, muitas pessoas perguntam se o professor Múcio, né? O professor Múcio hoje está vivo, está bem, né? Inclusive eu tenho contato, agora ele descobriu o WhatsApp, ele me liga sempre, né, pelo WhatsApp. Estou esperando ele melhorar um pouquinho numa questão de saúde, para que a gente possa fazer uma homenagem para ele aqui em Araxá, que muitas pessoas me pedem isso. Foi um grande, né, um grande mestre, professor de língua portuguesa. Ficou eternamente marcado, virou uma lenda, né? Para mim foi um exemplo muito grande, até mesmo para eu escolher o curso de letras, né? Eu sou professor de português, língua portuguesa. Você é bravo igual ele? Eu sou bravinha, mas sou assim também carinhosinha. Brava quando precisa. Quando precisa. Mas ele me inspirou bastante. E depois eu tive muitos professores bons também de língua portuguesa. E daí comecei minha carreira na prefeitura em 92, né? Já estou com 30 anos de prefeitura. Meu Deus. Nesses 30 anos de prefeitura já fui professora de infantil, já fui diretora escolar, já fui coordenadora da língua portuguesa, da área de língua portuguesa, e agora estou na coordenação dos anos finais, somente dos anos finais. Mas é uma história bonita, grande, com muita experiência, né? Muita bagagem, e que eu aprendi muito e estou aprendendo ainda muita coisa. Claro, a gente fala que para ser coordenador, né, você tem que ter uma experiência, né? Tem que trazer uma bagagem aí para você colocar em prática, né? Isso, em 2007 eu fiz o concurso para supervisão. Passei no concurso, então transferi meu cargo de professora para supervisora, né? Sim. Você tem um cargo no Estado também, tem? Tenho também. Já tenho 34 anos de Estado. Nós somos colegas lá no Armando Santos, esse período, né, da nossa vida, né? Dei aula há 25 anos, agora estou na sala de aula. Mas ainda estou no Estado também. Também. Graças a Deus, tem muitos ex-alunos também que hoje a gente encontra, né? E tem um prazer em conhecer e ver tanto que tem gente boa aí já contribuindo com a sociedade, né? É uma alegria, né? Quando a gente dá muito bom. Tempo e começa assim, até que você vai, você encontra um ex-aluno daqui, um ex-aluno dali. É na rua, na academia, no armazém, nas lojas. Como diz o Portela, certa vez numa palestra, né? O professor é a única categoria que o aluno vê de longe, né? O ex-aluno vê e grita, ô fulana, foi minha professora. A gente nunca fala, aquele foi meu médico, aquele foi, né? Sempre é o professor, né? Isso mesmo. Muito bacana. E você, Silvéria, como é que você chegou aí ao magistério?
Primeiro, eu sou a primeira a ter nível superior na minha família. Então, vem desbravando um caminho bem diferente. Já é uma história bonita, né? Sim. Silvério, eu sempre falava para meus alunos, eu fui professor de terceiro ano, muitos anos, eu sempre falava, gente, a gente tem que sonhar, porque quando um da família vai para o curso superior, né, não que seja mais importante, menos importante, vai lá abrir um caminho. Você abre um caminho, com certeza os seus filhos, seus sobrinhos, um irmão copia a ideia, você fala, pô, eu posso também. Verdade. Você foi a primeira, então. A primeira, dentro da minha família, a mais nova, né, dos irmãos, mas a primeira dentro de uma formação superior. E ser professor, para mim, desde pequeno, sempre foi meu sonho. Eu achava maravilhoso ser professor. Então, eu queria estar ali na frente, apesar de ser muito tímida. Então, eu tinha essa dificuldade, que era romper minha timidez para estar ali. E quando fui escolher a minha formação, eu fiquei em dúvida ainda entre português e matemática. E foram duas professoras assim que eu tenho na lembrança, que foi a Carolina Angélica, de português, Sim. E a Madalena. Sempre gostei de matemática, mas essas duas foram pontuais. Falei, mas como que eu vou? Para qual que eu vou? A Carolina era de matemática? A Carolina é de português. E a Madalena de matemática. E assim, a Carolina fazia aulas que eu achava maravilhoso. Ela levava música, tudo aquilo para mim era novidade. Aí como que eu cheguei para matemática? Falei, isso que ela faz é lindo. Então eu vou fazer na matemática, porque não tem ninguém que faça da forma que ela faz. Olha. Então eu quis vir para matemática para fazer diferente. Então, até falo que tem hora que as minhas aulas não tem muito sentido, não. Para mim faz, mas para quem está de fora acha que não. Faz também. Então, eu procuro trabalhar com os alunos de forma diversificada. Onde você está atuando hoje? Bom, eu estou na coordenação Sim. dos anos finais da secretaria e trabalho na Escola Lore, professora de matemática. Mas o tempo meu na prefeitura é de 24 anos. Tem 24 anos que eu estou na prefeitura. Comecei com os anos finais. Então, assim, tenho maior paixão. Minha paixão realmente é os adolescentes, onde muitas vezes algumas pessoas torcem o nariz. Adolescente, que faz difícil. Também amo. Ali que eu me sinto bem, sabe? Pelo menos trazer vida pra gente, eles trazem, né? Porque é um desafio atrás do outro. Todos os dias. Não. Vocabulário, a gente aprende tanto, né? Vocabulário, aquela coisa. A gente brinca, né? Eu já falei outras vezes que professor de adolescente, ele fica doido. Velho, não. Pode endoidecer, porque ele endoidece a gente, muito. Né? Mas assim, a música, você está atualizado com música, você está atualizado com vocabulário, você está atualizado com dança, você está ajuda tudo. Até a gente a se sentir mais a educar os filhos também, né? Fica mais ou menos. Está atualizado sempre, trabalhando com essa idade. Então, ali eu me reconheço. Que maravilha. E ali dentro da secretaria é onde eu procuro fazer o melhor para eles, para chegar até eles. Porque é maravilhoso essa idade. Só quem está ali e ama, igual nós amamos, né? Posso falar por você também. Amo mesmo. Porque é uma fase que eu falo que cresceram, mas não deixaram de ser amorosos. Muita gente não consegue perceber isso neles. Mas eles são amorosos, eles são carinhosos, eles são preocupados, do jeito deles. Sim. Mas eles são. Sim. E as pessoas não percebem. Só cresceram. Mas eu acho que eles necessitam do mesmo olhar que um do infantil, dos anos iniciais. Eu tenho uma irmã, gente, que, né, que mora em Belo Horizonte, e ela sempre fala pra mim assim, essa geração é difícil demais, essa geração não quer nada com nada. Eu falei, não é verdade, não é verdade. A gente que trabalha com os adolescentes sabe muito bem, né, são carinhosos sim, às vezes tem uns assim, bem mais alto que a gente, né, chega, beija, arruma aquela ladainha que eles têm, né, melhorei demais, eu tô jóia agora, eu tô ótimo. Você viu como é que de ontem pra ontem eu melhorei? Aquela coisa, né? Trabalham, né, gente? A maioria trabalha. A gente fala muito assim, que os meninos dos anos finais, se você conquistá-los, você tem tudo. Sim. Quantas vezes a gente fica, né, depois do recreio, depois da aula, poder conversar, dar um conselho. Sim. Às vezes não tem essa abertura com os pais em casa, procura a gente na escola, né? Sim. Então eles sentem aquela firmeza, aquele aconchego com a gente, afinidade. E é tão interessante. Né? A gente vai trabalhando isso aí com eles também na sala, quando você percebe que tem algum assunto que está ali preocupando, né? A gente sempre entra nesse assunto e acaba que a gente vai estreitando laços, né, com eles. É interessante também que eles nunca acham assim, que a gente está tão velho igual os pais. Por exemplo, uma vez uma menina foi na minha sala, a diretora chegou perto de mim e falou assim, nossa, vim conversar com você, isso conversou. Eu falei, mas qual que é o seu problema? Não, minha mãe entende, não, minha mãe também tadinha, minha mãe é velha. Eu falei, quantos anos sua mãe tem? Ela falou, não, minha mãe tá quase 50. Eu falei, meu Deus, então tá danado, então a gente também é velha, né? E aí, eu achei interessante que, assim, na visão dela, a mãe dela estava ultrapassada, a gente não. Então, muitas vezes, essa que é a capacidade de aproximar. Justamente. E a gente convivendo com eles todos os dias, aprendendo as músicas, o jeito, o vocabulário,
tem hora que a gente assusta com isso também, né? É. Você imagina se a mãe não tem a convivência que a gente tem com esse bando de adolescentes, né? Pra gente poder ter essa conversa. E vamos voltar aqui aos números da educação, né? Do ensino fundamental dos anos finais. O que as senhoritas andam aprontando aí? Porque eu sei que está indo muito bem. Então, vamos começar assim por dados. O que nós temos hoje assim, na rede? Quantos alunos nós temos nessa faixa etária aí de 11 a 14 anos, que é basicamente a idade dos alunos que frequentam do 6º ao 9º ano? Bom, nós atendemos 9 escolas, sendo 5 rurais e 4 urbanas. E até as escolas urbanas, né, elas são novas. Porque, assim, elas são mais recentes dentro dos anos finais. Porque, a princípio, era só os anos finais na zona rural, para atender aquelas condições, não é isso? As horas iniciais. É. E depois veio os anos finais. Então, a gente pensa, dentro das escolas que já tem um nome, já tem uma história, nós estamos, de certa forma, engatinhando. Mas nós estamos fazendo É verdade, um porque trabalho o município ele é grande responsável pela educação infantil. Sim. Né? E também nós aí, hoje, o município abrangeu todo o ensino fundamental, anos iniciais, que seriam os alunos do 1º ao 5º ano, Sim. né? A antiga fase aí que a gente falava grupo, né? Grupo escolar. É. Então, nós temos aí do 1º ao 5º. E nós temos também, né? Esse que é o desafio de vocês, é o 6º ao 9º, que hoje é oferecido pelo Estado e também em algumas escolas do município, que Sim. antes, como você bem disse, era só na zona rural que o município oferecia. Porque o município tem também a questão do transporte, é o município que transporta o aluno da zona rural até a escola mais próxima da residência dele, né? Então, realmente é um desafio, né? Porque é verdade, se for pensar desse lado, nós estamos engatinhando do 6º ao 9º. E ainda assim, Nós estamos fazendo um trabalho como é que está o faz a resultado? diferença. Como é que está o resultado no IDEB? Ó, os anos finais é uma realidade, assim, preocupante, não só em Araxá, mas no Brasil Sim. todo, né? Os meninos, eles começam, a gente ouve muito falar isso. Até no 5º ano os meninos aprendem, depois eles desaprendem. E não é bem assim. É o compromisso. Eu acho que a questão do 6º ao 9º, o maior agravante, o que é? O aluno antigamente tinha um professor só. Ele passa a ter 9 professores. Cada professor com a sua didática, com o seu jeito de dar aulas, né? Então, isso aí dificulta muito. Até que ele pega o jeito de ter aulas de 50 a 50 minutos, a organização de cadernos, os meninos de 6º ano, então, né, seu velho? Nossa, Eles têm maior dificuldade de pegar, ainda mais depois de 2 anos de pandemia. sim. Pra você ter uma ideia, um aluno hoje em dia de 6º ano, ele entrou na escola, a última vez que ele estava na escola foi no 3º ano. Nós Terceiro temos aí ano, um grande desafio né? pela frente, né? E Sim. completando o que você está falando aí, Hélio, eu ainda vejo de outra forma. Por exemplo, nós sabemos que, para quem está em casa nos ouvindo, o IDEB é o Índice de Avaliação da Educação Básica. Então, é uma prova que é feita para avaliar, né? Não só a questão de aprendizado, mas a questão de compromisso, porque Sim, vinculado à isso. frequência dos Frequência, alunos, etc. atividade. Então, o que que a gente observa? Do 1º ao 5º ano, o resultado é bom. 6º ao 9º, ele diminui um pouco. E o Desce. ensino médio é uma tragédia. Cai mais ainda. Eu vejo muito, assim, da minha experiência como direção de escola, que os alunos do 1º ao 5º, o aluno do 5º ano, que é o que faz a prova, Sim. ele é compromissado. Ele tem ainda aquele apego à escola, a professora fala, ele ouve. Quando chega o 9º ano, também a gente consegue falar para ele que aquele resultado não é para ele, é para a escola, é para avaliar, para É o retrato da definir, escola. definir as políticas públicas que virão para a educação. Então, ele já não tem aquele compromisso. O 3º ano piorou, porque o 3º ele está saindo, então ele não tem aquele compromisso tão presente igual o aluno do 5º ano. Então, quanto maior ele vai ficando, mais ele perde esse comprometimento. Justamente. Então, às vezes, a gente fala assim, não é porque ele não sabe, é porque ele não tem Aquela visão, A gente- talvez falta até um entendimento. A gente tem que trabalhar muito É. essa conscientização, né? Conscientização. Vocês precisam, isso aqui define as políticas públicas. Públicas. E é difícil trabalhar isso com adolescente, realmente é um desafio mesmo para a gente melhorar esse resultado. Você E hoje- comentou a questão da questão dos círculos de paz. Eu estava conversando hoje ainda com o Ícaro lá na secretaria e comentando que, assim, eu acho que o ideal está passando agora para os alunos do 9º ano fazer os círculos com eles. Essa questão de projeto de vida, o que eles esperam da vida, né? O que eles podem fazer para eles, para a comunidade, para a sociedade em geral. E acho que falta muito isso para os nossos alunos, principalmente esse do 9º, que está saindo do fundamental e indo para o médio. Sim. Eu comento muito com eles, porque até o 9º eles são obrigados a ir, não tem escolha. A partir do 9º é escolha de vida, é eles que vão escolher, traçar o caminho deles. Então, a gente preocupa muito, dessas né? atividades novas que vocês falam, dessas inovações na educação do 6º ao 9º ano,
Por exemplo, o Restaura Círculos, né? É um projeto Sim. Isso. voltado para isso. Vocês têm esse e mais quais que vocês colocam dentro das escolas para acontecer essa inovação, né? E melhorar esse rendimento, ainda mais pós-pandemia, né? O que vocês têm de novidades? Só ressaltar um pouquinho sobre o IDEB. Certo. Nossa preocupação também é essa questão do IDEB. E nós estamos começando uma formação, um projeto, que é de avaliar anualmente o desenvolvimento desses alunos. Nós já vamos iniciar esse ano com as provas formativas. Lembrando que o IDEB é a cada 2, né? Isso. E Então, nós vamos fazer o acompanhamento entendi. de todas as séries. Todos. Do 6º, 7º, 8º e 9º. Não vai ser só para o 9º. Serão todos. Certo. Então, a gente vai acompanhar para fazer uma intervenção, né, naquele momento. Porque só o 9º ano, a gente sabe que a avaliação é do 9º, mas não é só o resultado do 9º. É o resultado de 9 anos, né? Que muita gente fala, é só 4. Não é 4 também, é 9. Porque ele já está na escola desde o primeiro ano do ensino fundamental. Mas nós vamos fazer esse acompanhamento para ver aonde está perdendo, em que momento o aluno vem bem, né? Ele sai bem dos anos iniciais e há essa ruptura. Dentro de todas as coisas que a Ellen já elencou. Mas o que mais está acontecendo ali, o que pode ser feito, pontual. E já sabe datas, assim, por exemplo, que mês do ano? Porque o IDEB sempre é novembro, né? Aí nós escolhemos para ser agora finalzinho de agosto, início de setembro. A gente quer antes. Até dia 2 de setembro. Até dia 2 de setembro. A gente quer que essas provas sejam aplicadas para a gente possa avaliar, acompanhar e orientar. O que nós vamos fazer para melhorar? O ano que vem nós vamos fazer de novo. Depois vocês fazem o levantamento e passam os professores. Professores. Nós vamos acompanhando. Então, ano que vem os alunos do 6 estarão no 7. Vamos ver se houve uma melhora. O que aconteceu? Né? Que trabalho que foi feito né? para que isso acontecesse. Inclusive, esse ano a gente está com o projeto de resgate da educação, né? O que é esse da projeto? Aprendizagem. Que é o projeto de reforço devido às defasagens, né, oriundas da pandemia. E nós temos que ter uma ação bem contundente ali para os nossos alunos. Não adianta, está com dificuldade, e daí? Isso aí só não resolve. Então, nós temos que ter ações. Então, nós demos o caminho e as escolas fizeram as adaptações de acordo com a realidade de cada Como é que uma. funciona esse reforço na escola? Então, ele é voltado principalmente para português e matemática, mas todos os outros componentes curriculares são parceiros. Dentro do seu componente curricular, ele vai focar o português e a matemática. Isso. Então, tem um momento na escola que eles separaram, ou 2 vezes na semana. Aí fica a critério da escola, está separando esse momento, início ou final. E as pessoas que estão diretamente envolvidas, professor de português, matemática, mas todos os outros também. Supervisores dão apoio muito também. E eles vão trabalhar esse reforço, ver em que nível aquele aluno parou. E eles são, de certa forma, agrupados de acordo com o nível. Porque tem aluno, infelizmente, a gente tem que falar, que não está nem alfabetizado. Sim, Aí nós vamos olhar para esse aluno e falar, não é minha responsabilidade, deveriam ter feito antes. Tem aluno que a ruptura foi drástica, né? Sim. Quer dizer, estava caminhando, parou. Nós fizemos um diagnóstico no início do ano, João, pra você ter ideia, foi levantado que 43 alunos não estavam alfabetizados no 6º ano. Olha. Chegou, não estava escrevendo nenhum nome. Então, assim, diante disso certeza, aí, o que a gente vai fazer, né? Não podia deixar isso passar. Então, a gente aproveitou professores aí que são alfabetizadores, estão também de 6º ou 9º, estão fazendo um trabalho nesse sentido, né? A educação integral também. A educação integral, a informática, tendo apoio da informática. A sala de recurso. A sala de recurso também pegou bastante para ajudar a gente, sabe? Porque a gente tem, se a gente garantir, pelo menos que esse aluno no final do ano esteja alfabetizado, né? Já é um ganho imenso, depois ele caminha. Então, a gente teve que trabalhar bastante. Esse projeto era para ser até junho, né, Silvéria? Isso. A gente fez uma avaliação com os professores agora em julho. A gente foi em todas as escolas, fizemos a avaliação dele e elas resolveram continuar com ele até o final do ano. Às vezes diminuíram um pouco o espaço de tempo, né, e tal, mas vão continuar até o final do ano, porque viram que realmente está dando resultado. Não, e é importante mesmo. Se a gente não correr atrás agora, porque quando ele chega no ensino médio, toda essa adaptação que é do 6º ao 9º, que já é complicada, né? Eu falo que eu recebi os alunos do 6º ano. A minha vida inteira como diretora era receber o aluno de 11. E a gente via assim que era um susto, né? A mudança é radical, é drástica do 6º ano do que ele vinha. Inclusive, na maioria das vezes, muda de escola. Então, ele vinha de uma escola onde ele era o mais velho, todos eram menores. Aquele cuidado que a gente tem, mas, né, com um aluno da educação dos anos iniciais, do 1º ao 5º, a gente tem uma proximidade maior, como você bem disse, até o número de professores. Então, quando ele chega no 6º, quando ele já leva um susto, a escola sempre é maior, ele é o mais novo,
aumenta substancialmente a questão de disciplinas, E perde a referência, perde a né? Porque tinha referência uma professora, totalmente. Ele vem novinho. Ele chega lá e leva assim, uns 6 meses para se adaptar. Assustadíssimo. Assustadíssimos. É. E a gente acompanha tão bonitinho, porque eu lembro que no decorrer, assim, eles entravam, 11 anos, pequenininha, coisinha mais bonitinha. Chegava agosto, setembro, eles já estavam mais saídos. Aí os pais falavam assim, nossa, mas mudou demais depois que entrou aqui. Mas claro que mudou, nós pegamos a transição, né? Da infância para a adolescência. Então, o menino, ele entrou ali com 11, logo ele estava com 12, é outro. É, verdade. Aí começa aquelas coisinhas bonitinhas, né? Encosta nos cantinhos, o menino já virou rapazinho. É. Você sabe que lá na escola, Sibeli, eu fazia com eles separados. Eles ficavam separadinhos, fazia todo recreio separado, fechavam um portãozinho e ficavam de lá. Eu falei, não, até vocês parar de correr. Porque vocês correm 6 meses seguidos. É, verdade. Eles vêm correndo. Depois eles vão ficando sem graça. E é engraçado, o processo de desenvolvimento é igualzinho. Chega no mês de agosto, ele já não estava correndo mais. Aí eu abri o portão para ele misturar com os outros. Aí lanche, né? É tão interessante que eles chegam... Às vezes recreio separado, depois pode colocar junto. No 6º ano, eles vêm com lancheira, com lanchinho, com tudo. Às vezes até a mochila de rodinho. Sim, aí depois eles vão... Não, aí começa a trazer só vasilhinha com a maçãzinha, aquela coisinha, mas já muda os hábitos totalmente. Sim. E os pais ficavam assim, nossa, pai de primeira viagem, né? Nossa, mas mudou demais. Mas muda, a diferença é estrondosa, né? E quando chega no ensino médio, é outro choque. Mais ainda. É outro choque. Por isso que é tão difícil trabalhar 6º ano e 1º ano do ensino médio. Porque eles vêm, iniciais, a gente né? fala assim, meu Deus do céu, são os bons serviços mesmo que dão conta ali do 6º e do 1º. Porque você pega essa dificuldade, né? E o que mais vocês têm de bom aí pra gente contar para as famílias, que vai acontecer com os filhos nas escolas? A gente está fazendo um trabalho com o professor, mas diretamente, consequentemente, vai para o aluno também, né? Desde o ano passado, a gente fez um projeto aí de práticas pedagógicas exitosas, que foi valorizando os professores, a prática dos professores durante a pandemia, porque a gente cansou de ouvir falar assim, não, o professor não está fazendo nada em casa, né? Sim. E ao contrário, o professor trabalhou muito, se desdobrou, se reinventou, né? E outra coisa, né, Ellen? Então, de certa maneira, a gente dentro da escola, a gente tem o mesmo pensamento do aluno. Deixa eu premiar meu trabalho também, né? Justamente. O prêmio não é só o prêmio em si, a premiação. A valorização. A valorização. Peraí, eu fiz um bom trabalho, eu quero que o vejam o que eu fiz. Né? Reconhecimento. Exato. E assim, foi muito bom o projeto. A gente teve uma aceitação muito grande, uma participação muito grande de parte dos professores, sabe? No final do ano, a gente montou um e-book com essas práticas pedagógicas. Esse e-book, depois a gente pode passar até o link dele para poder, né, quem quiser acessá-lo. Com todas as práticas, todas as escolas enviaram, com os professores dos 9 conteúdos, né, Silvéria? Teve participação de todos os conteúdos. Né? Porque teve professor da sala recurso, também. Nós abrimos para os coordenadores, para os diretores, auxiliares, eventuais, auxiliares de serviço. Nós tivemos aquele dia lá no Auxiliadora Pai, não foi? Para mostrar essas práticas? Lá que teve o seminário, né? Eles fizeram a socialização das práticas naquele dia. Aí cada um com seus pares, né? E depois a gente fez a entrega do certificado para eles. E no início do ano, quando a gente passou na escola perguntando o que foi bom e o que não foi, todos eles comentaram que era para continuar o projeto esse ano. E nós vamos colocar aqui no link do programa, né, assim que for pro ar, colocar, né, no YouTube também para as pessoas acessarem. E realmente tem muita coisa bacana. Tem muita coisa boa, muita coisa legal. São práticas que podem ser replicáveis, né? Que a gente tem essa preocupação. Né? Porque às vezes a pessoa, mas isso aí deu certo porque é lá, tem esse recurso. Então, e são coisas simples. Sim. Simples, que às vezes as pessoas ficam procurando algo que seja assim, extremamente cheio de recursos. E não é isso. E nem sempre. Isso é importante, mas não é o essencial. Sim. Né? Então, a criatividade, né? Criatividade o professor tem muito disso, né, Zuma? Ele faz as coisas, mas ele não tem aquele hábito de registrar o que faz e acha que tudo que faz é pouco. E não é. E quando a gente vê e percebe num concurso de o professor nota 10, professor a nível de Brasil... É uma verdade absoluta. Todas as vezes que eu acesso o projeto que foi o vencedor, você vai ver e fala assim, gente... Eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Eu não registrei, mas eu fiz. E são ideias, assim, que quanto mais original, mais simples, ela tem mais, ela tem valor, sim, né? Não são só recursos, né? Então foram práticas assim que fala, gente, que maravilha. E tinha professores que falavam assim, mas eu não faço nada diferente. Né? Então, manda. E a gente se emocionou com um deles, foi da Erlene, lá da Auxiliadora Paiva, que ela trabalhou a questão de valores.
que era a palavra do dia. Gente, que projeto lindo. Então, as pessoas tiveram a oportunidade, dê uma olhada. Ela colocava a palavra no quadro, analisava com os alunos. Os depoimentos deles falando, assim, o quanto aquilo fez diferença para ele, de valorizar o que tinha. Então, às vezes a gente acha que não está atingindo o aluno, que aquilo que a gente faz não impacta ninguém. Impacta sim. E muito. Muito. Eu conheci um projeto que ganhou agora, ó, até esqueci o nome do prêmio que eles ganharam, do Senai. Eles criaram, lá na Escola Martins Magalhães, uma caixa de desabafo. Eu achei super interessante, porque criaram a caixinha, o aluno, no dia que estava com problema, ele escrevia o problema dele, colocava lá dentro. A escola teve todo o cuidado de pedir um apoio, uma parceria junto à Unirachá, para poder um psicólogo ir junto com os alunos para lerem lá, né, para ver o que podia ser colocado, compartilhado com os alunos ou não. Trabalhou com aqueles alunos. O projeto ganhou, foi premiado agora. Eu fico pensando, gente, olha a ideia. A Então, simplicidade da ideia, mas a originalidade dela. Sim. E o impacto dela. É isso que as pessoas É o mais precisam importante. entender. O impacto é maravilhoso, né? Porque o nosso aluno de sexto ao nono, além da aprendizagem, a gente tem que preocupar muito com ele nessa questão do emocional. O socioemocional dele está muito abalado. A gente está vendo hoje em dia, em todas as escolas, na rede municipal, rede particular, estadual, a gente está vendo assim, no geral. O alto índice de violência entre esses alunos. Os meninos, depois da pandemia, eles não estão dando conta de resolver os seus conflitos ali no diálogo, não. E não são os alunos, não. É tudo na base, assim, da agressividade, né? Então, a nossa preocupação foi tão grande nesse sentido que a gente está desenvolvendo, junto com os supervisores esse ano, nosso módulo com as supervisoras mensalmente, um trabalho só com as competências socioemocionais. Trabalhando as macrocompetências, sabe? E trabalhando essa resiliência, essa abertura ao novo, né? A amabilidade, sabe? São macrocompetências essenciais para hoje em dia esse aluno saber se relacionar. E vai muito bem o encontro do ciclo restaurativo, justamente. né? Justamente trabalhar fechar isso aí, sabe? E a gente na prefeitura, na secretaria, nós trabalhamos bastante isso aí, né? Os ciclos, a presença do psicólogo e todo esse trabalho aí, justamente para poder resgatar essa escola mais acolhedora, com menor índice de conflitos, que se agravaram profundamente com a questão da pandemia. A pandemia, né? realçou tudo. Realçou tudo, exatamente. Meninas, nós estamos caminhando para o final, porque são, né, dá para a gente conversar dias, né, tanta coisa. Mas eu gostaria que vocês duas terminassem assim. O que vocês veem de positivo hoje na educação? E o que vocês esperam de melhoria, né, para essa faixa etária que vocês trabalham? O que vocês pensam assim, a médio prazo? Que a gente sempre fala, né? A médio prazo eu quero deixar o quê? Eu estou lá na secretaria hoje, eu quero sair daqui a um tempo, né? Sair deixando muita coisa boa, né? Uma reforma nas escolas, uma descentralização, um plano de carreira, que as pessoas se lembrem de mim um dia e falem assim, passou lá e deixou um legado bom. O que vocês esperam de vocês aí, assim, do trabalho? Porque a gente sempre trabalha pensando, meu Deus, daqui a um tempo vai dar certo, isso aqui que é a minha perspectiva. Foi eu e a Silvéria, nós somos muito assim, a Silvéria veio somar comigo, eu já estava na secretaria antes, ela veio somar comigo a partir desde o ano passado, e nós duas somos muito animadas. Eu sei. E assim, o ano passado a gente teve esse projeto das práticas pedagógicas, esse ano a gente está querendo desenvolver um projeto, assim, uma gincana de conhecimento, mas acho que não vai dar tempo para esse ano, mas para o ano que vem a gente quer fazer isso e quer virar isso aí, quer deixar isso aí como todo ano ter, né, para os alunos. Tornar uma política pública. Justamente, porque vai ser um incentivo muito grande. Os alunos de sexto ao nono, eles gostam muito de desafios, né, de coisas diferentes, a parte de jogos. Então, eles vão aprender diferente, baseado na ludicidade mesmo, né? E eu acho que vai ser um ganho muito grande para a gente. A sua presença lá como coordenadora. Outra coisa também que eu estou querendo resgatar, que eu já fazia antigamente, deixei de fazer na pandemia, na secretaria, é a Olimpíada de Língua Portuguesa e de Inglês, do soletrando de inglês e português, que teve um resultado muito positivo na época também, e outros professores esse ano pediu para resgatar isso aí. O ano que vem eu quero fazer novamente. Sim, a gente fala que esse ano a gente está remendando ali o que foi feito de estrago da pandemia, depois ano que vem a gente está caminhando devagar, mas até o final da gestão, assim, a gente quer organizar direitinho para depois deixar como marca registrada mesmo. Verdade. Até mesmo porque daqui a 2 anos eu estou quase aposentando também, né, Zuma? Pois vai segurar mais um tempo lá. E você, Silvéria, o que você espera? Bom, assim, no meu trabalho, como eu disse no início, eu sempre quis deixar algo marcado. É o que eu sempre falo para os meus alunos. A gente tem que estar aqui para fazer o melhor que puder.
e deixar uma história dentro Sim. daquilo que a gente faz. Então, o convite para eu ir para a secretaria, para mim, primeiro foi uma grande surpresa. Eu jamais esperaria ir para lá. Né? Então, sempre fiz o meu trabalho da melhor forma, porque realmente me dá prazer. A gente precisa trabalhar? Sim, mas se não tiver prazer, não resolve. Né? Só o financeiro não vai suprir tudo aquilo que está, né, só dentro de um trabalho. Então, quando eu fui para lá, eu penso muito que eu quero deixar meu registro como a gestão que trouxe o protagonismo, tanto dos professores quanto dos alunos. Porque, no meu ver, não existe aluno protagonista se não existe um professor que também assim com seja. certeza. Então, que eles comecem a se ver responsáveis pelo seu conhecimento, pela sua aprendizagem, pela transformação que são capazes de fazer. Então, quando a gente traz uma prática exitosa, quando você traz algo para o aluno brilhar, como os nossos alunos brilharam no FLI Araxá, na Júlia, sabe? Então, assim, a gente fica muito orgulhosa, sabe? Então, eu senti como se eu tivesse feito o trabalho com eles, respeitoso os professores, deixar claro, senão eles vão achar lá, está assinando o nosso lugar. Mas é muito importante você ver que os alunos se sentem capazes. Quando nós fizemos, assim, eu sei que eu não posso delongar, aquela homenagem para os professores e alunos que passaram na Júlia, os alunos estavam emocionados. Eu sei, recebemos aqui. Então, nossa. essa emoção, eles sentissem, eu sou capaz de fazer diferença. Então, eu quero que todos eles se sintam assim ao final do trabalho que a gente realizar, independente do que aparecer na vida deles, independente do que os outros disserem para eles, porque as pessoas vão falar muitas coisas, mas ele entender, não, se eu quiser, eu consigo. Então, eu quero que os alunos e os professores se sintam assim, capazes de fazer a diferença. E serão, né? Nós temos muitos desafios para frente, mas não falta depender de vocês, dos muitos e inúmeros professores muito bons que nós temos na rede, alunos muito bons também, e não nos falta vontade nem coragem para poder encarar esse desafio, né? E nem às vezes um pouquinho de loucura, né? Também tem que ter, senão não tem jeito. Uma coisa muito importante é esse apoio que você nos dá também, viu, Zão? Você, o Robson, tudo que a gente pede, que a gente vai com as ideias, vocês abraçam junto com a gente. A administração abraça a educação, graças a Deus. ele abraça mesmo, o prefeito é um... Nossa, eu não tenho nem palavras. Eu falo que eu, como secretária, eu tenho a maior honra de ser secretária da administração do Robson, porque ele realmente... Ele veste camisa de educação, e é isso que a gente precisava, né? É isso mesmo. Então, meninas, ó, reitero aí o orgulho que eu tenho de ter vocês comigo. Né? Eu falo que quando a gente tem gente boa na linha de frente, a gente fica mais tranquila aqui atrás, na retaguarda, e eu fico muito honrada de ter vocês comigo lá. Obrigada. E até o próximo, falando de educação aí, para todos. Até mais. Podcast. Falando de educação. Falando de educação.